Meus irmãos, vamos voltar aí a Deuteronômio, que é o texto base ou livro onde estamos meditando esses dias. É interessante relembrar que nós paramos no capítulo 8. E agora vamos dar um salto. Então, por que isso? Porque o capítulo 10, 11, trazem repetições de diversos textos que já foram falados. É Deus batendo na mesma tecla: me amem, me sirvam, se apeguem a mim, temam ao meu nome. Então, essa repetição é didática. No capítulo 12, Deus reafirma o compromisso de que deve ser adorado unicamente e em um só lugar. Porque o povo cananeu e os outros povos que nós falamos aqui na semana passada, em tudo que era esquina, adorava as suas divindades. Então Deus centraliza o culto a fim de evitar que o paganismo se alastre no meio do seu povo. No capítulo 13, Deus explica qual seria a consequência para a idolatria, para aqueles que adorassem a deuses estranhos. No capítulo 14, o Senhor relembra quais eram as características da dieta, né? Porque até a dieta do povo deveria ser santa, não era qualquer comida que eles poderiam comer. Isso já foi visto por nós, por exemplo, em Levítico. Capítulo 15, capítulo 16, Deus vai falar de festividades. Nós também já meditamos sobre o calendário, quando Deus falava como deveriam ser os festejos do povo de Israel. Capítulo 17 retoma aí mais uma vez o perigo e as consequências da idolatria. Mas eu queria meditar rapidamente ainda no capítulo 17, por isso que esse salto, dos versos 8 ao 13, nós temos aí uma breve orientação de Deus acerca de problemas, porque Deus sabe que onde tem gente junta tem problema. E no verso 8 Deus diz: quando aparecer alguma dificuldade, procurem os sacerdotes. Né? Versículo 8. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Então, quando houvesse qualquer dificuldade, quando tivesse qualquer pendência, quando tivesse algum problema aparentemente insolúvel, os interessados procurariam os sacerdotes. Os sacerdotes eram as autoridades e levantavam consigo um conselho de juízes. Não era o juiz como hoje nós vemos, né? Mas era os próprios homens religiosos que discorriam a lei do Senhor, até porque para tomar as decisões tinha que conhecer a lei. Ninguém tomava decisão baseado na sua opinião. Então quem é que conhecia, quem é que dominava a lei? Eram os sacerdotes. E aí Deus estipula que o povo procurasse esses homens para poderem ser ensinados do que deveriam fazer. No verso 10, o Senhor diz: farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão, e terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinar. Então, a pessoa terminava recebendo até uma aula das Escrituras, não é? Como um pai e uma mãe que, quando um filho está fazendo a coisa errada, ele explica por que é errado e ensina o que é o certo, que a gente não precisa ensinar o que é errado. Parece que o errado as pessoas já sabem. A gente passa a vida toda ensinando, corrigindo, admoestando a fazer o certo. Então, esse trabalho era voltado para os sacerdotes. E é interessante que aqui no capítulo 17 e 18, Deus dá orientações acerca de três classes de trabalhadores muito próprios do povo de Deus: os sacerdotes, os reis e os profetas. Né? Então, eles estão bem juntos. Capítulo 17 fala dos deveres dos sacerdotes, aí do verso 8 ao 13. Do verso 14 ao 20 fala dos reis, né? E o capítulo 18, do verso 15 ao 22, vai falar dos profetas. Porque Deus reconhecia esses três trabalhos, essas três classes de trabalho. Era o tríplice ministério.
E Deus escolhia uma pessoa para ser rei, escolhia outro para ser sacerdote, escolhia outro para ser profeta. No Novo Testamento, Cristo reúne em si esses três ministérios. A teologia chama de tríplice ministério, ou triplex munus, que é do latim, que é justamente a grande beleza de que em Cristo o ministério sacerdotal, profético e real se encontram, não é? Então, tudo isso aqui apontava para Cristo. E Deus não queria um povo sem regras, um povo fazendo o que quisesse. Tanto que ainda no capítulo 17, no verso 12, ele diz: o homem que se houver soberbamente, um homem que for muito altivo, muito prepotente, e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá. Então, neste caso, a desobediência e a rebeldia ao sacerdote tinha pena capital, ou seja, a pessoa pagava com a própria vida. E a palavra aqui que diz no original, em 17:12, o homem que se ensoberbar, ou ensoberbecer, ou assoberbar, no original é ferver. É aquele homem que ficasse com cabeça quente, batesse na mesa e dissesse ao sacerdote: eu faço o que eu quero. Não tinha mais conversa, Deus dizia: pronto, você vai morrer. Era isso. Então, até a maneira de responder à figura sacerdotal tinha que ter muito cuidado. Não tinha opção de dizer eu concordo ou eu discordo. Tinha somente que obedecer. Ainda hoje, Deus não abre pesquisas para perguntar se a gente concorda ou discorda das suas decisões. A gente apenas obedece. E se a gente desobedece, na nova aliança a gente não morre no sentido físico, mas morre no sentido espiritual. Então, não havia muitas regalias para o desobediente, porque Deus queria usar a desobediência de alguém para servir de exemplo para aquela multidão. Então, era de maneira didática que Deus usava essa pena severa, não porque ele é mau nem cruel, mas era para evitar que a desobediência, a rebeldia, a insubmissão se alastrasse. Porque quem estava sendo insubmisso ao sacerdote, estava sendo insubmisso ao próprio Deus. O versículo 12 diz que o sacerdote estava ali para servir ao Senhor. Então, se alguém se levantava e dizia: não, mas eu não concordo, eu não quero, não estava afrontando o sacerdote, mas estava afrontando o Deus do sacerdote. Então, muito cuidado na maneira como nós reagimos às orientações sacerdotais que recebemos. Por quê? Ainda hoje, na nova aliança, Deus tem os seus sacerdotes. E quem são os sacerdotes? De acordo com o apóstolo Pedro, todos nós. Nós somos o sacerdócio universal, não é? É outro termo teológico, o sacerdócio universal dos crentes, que foi Lutero que conquistou isso, quando disse: não, Deus não confiou o serviço do reino a uma elite privilegiada, que era o clero romano, não. Ele entregou o serviço a todos os salvos, todos os crentes. Então, todos nós somos sacerdotes de Deus. E quando Deus usa a gente para orientar alguém, e alguém não aceita, não acata, não obedece à orientação de Deus através de nós, lá na frente desemboca em prejuízos. E, por vezes, prejuízos eternos. Tá bem, irmãos? Agora Deus vai falar do rei. Veja aí, do versículo 14 ao 20, Deus está dizendo que quando o povo entrasse na terra e possuísse a terra e herdasse e habitasse nela, o Senhor já preveu que o povo ia fazer um pedido. Qual? Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Isso aqui começou com Gideão. Foi o primeiro a receber este convite. Gideão, venceu o nosso rei. E Gideão disse: nada disso. Até parece não, com certeza Gideão tinha lido. Com certeza ele tinha lido Deuteronômio 17. Isso eu não vou entrar nesse estreito, não. Porque interessante que a questão de Deus reconhecer um rei, Deus aqui não estava ordenando. Deus estava acatando um pedido do povo. Porque nas outras nações, os homens levantavam um rei, e aquele homem levantado era um rei. Em Israel, quem era o rei? O próprio Deus.
E o rei era apenas um servo que representava Deus. Era uma teocracia. Então Saul, Davi e todos os outros reis que passaram em Israel e em Judá, eles eram reis só do ponto de vista simbólico. Porque o grande e verdadeiro rei de Israel nunca passou a coroa para outro. Porque ele não tem uma dinastia, né? Ele é um rei eterno. Mas enquanto nas outras nações o rei era considerado até um deus, para Israel, Deus é que era o rei, né? Faraó no Egito era considerado um deus, também era adorado. Então, há um erro aí no povo de Israel, porque eles olham para as outras nações e dizem, a gente quer um como eles. E aí você vai ver lá na frente, no primeiro livro de Samuel, o problema que foi a escolha de Saul. Porque o povo olhou para os reis e disse, a gente quer um forte, viril, bonito, másculo, corajoso, bravo, como os outros, nós queremos um também. E Deus vai dizer para Samuel, eu estou ouvindo a petição do povo, eles querem um rei, não é? Pronto, eu estou indicando, selecionando, escolhendo Saul. Mas Saul não é aquela escolha direta de Deus, é uma resposta ao pedido do povo. Diferente de Davi, que quando Saul peca com a sua obstinação, com a sua rebeldia, fazendo exatamente o contrário do que o profeta Samuel manda, e Samuel fica até preocupado, como é que vai ser agora a sucessão? Quem vai ficar no lugar? Deus diz, não tem problema. Eu já tenho escolhido, o que é que Deus diz? Eu acho muito interessante, de Samuel. Eu já tenho escolhido para mim um rei. É como que Deus diz assim, esse aí eu escolhi para vocês. Agora o próximo eu escolhi para mim. Ele é segundo o meu coração. E nós estamos falando de Davi. Então é possível até entender, claro, que Saul foi escolhido por Deus, mas foi uma escolha consequência. Davi foi uma escolha causa. É diferente a escolha de Saul para a escolha de Davi, não é? Tem gente que diz, não, Saul não foi escolhido por Deus. Foi, mas foi uma escolha consequência, não foi uma escolha causa. Porque uma escolha causa primária foi diferente, foi no caso de Davi. E isso se cumpriu justamente aqui. Quando séculos antes Deus disse, eu sei que quando vocês estiverem lá na terra de vocês, que eu dei, vocês vão olhar para os outros reis e vai dizer, a gente quer um também. Eu vou permitir. A monarquia, ela não vai ser ordenada, mas ela vai ser permitida. Agora eu vou dizer como é o rei. O rei daqui, eu vou dizer como é, porque ele me representa. E como é que deveria ser esse rei? Deus começa agora a dar orientações. No verso número 15, ele diz que esse rei, para ser escolhido por Deus, primeiro ele tinha que ser um dentre os seus irmãos, não podia ser estrangeiro, tinha que ser um israelita, não poderia ser estranho. No verso 16 também diz que ele não poderia multiplicar para si cavalos, e cavalos aqui representa a riqueza e também a bravura militar. Então Deus disse, ele pode até crescer, mas não pode crescer muito. Eu não quero ele milionário, eu não quero ele bilionário, eu não quero esse rei se ufanando e se ensoberbecendo da sua grandeza. Olha, eu tenho tantos cavalos, eu tenho tantos soldados, eu tenho tantos guerreiros, eu tenho tanto ouro, tanta prata. Então, de maneira resumida, Deus está dizendo, ele não vai multiplicar para si cavalos, nem vai fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Também no verso 17, Deus proíbe a multiplicação de mulheres. Eu não quero ele afundado no prazer, na prostituição. Eu não quero ele se reunindo com outras mulheres, como era um caso, porque um rei, naquela época oriental, recebia muitas mulheres para casar. Um rei de outra nação dizia, olhe, para a gente ter paz, aqui está minha filha, ela é sua. Aí outro rei chegava e dizia, selando a paz entre nossas nações, aqui está minha filha. E Deus disse, eu não quero isso. Mas lá na frente a gente sabe que fizeram exatamente o contrário. Foi por isso que a mistura, por isso que a prostituição cultural, a corrupção entrou em Israel. Salomão foi um homem tão sábio, mas perdeu a conta de quantas mulheres tinham. E boa parte delas, mulheres pagãs, mulheres estrangeiras. E infelizmente teve muitas dores, como ele próprio registra, não é? E além desse rei não poder enriquecer de maneira ilimitada e nem poder se dedicar aos prazeres da carne de maneira ilimitada, o Senhor também dá outra orientação no verso 18. O Senhor diz, quando ele se assentar sobre o trono, vai escrever para si uma cópia das Escrituras,
que está diante dos sacerdotes levitas. É o que Deus diz. E terá uma cópia consigo para ler todos os dias da sua vida. Viu? Se ele vai jogar tênis, se ele vai jogar beisebol, se ele vai tomar banho de rio, eu não quero saber. Não estou interessado. O que eu quero saber é que todo dia ele vai ter que pegar as minhas escrituras e ler. Para quê? Aí está a continuação. Para que aprenda o que, igreja? A temer ao Senhor seu Deus e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então, Deus exigia também que este homem entendesse de Bíblia, conhecesse a palavra. Não é? Claro que não era a Bíblia como nós temos hoje, porque o cânon ainda estava em formação. Mas os livros que já haviam sido escritos e revelados, esse homem ele tinha que guardar no coração. E o verso 20 diz, para que o seu coração não se levantasse contra os seus irmãos. Deus estava protegendo o próprio povo ao dizer que eles deveriam ter a palavra guardada dentro do coração do rei, porque esse rei dificilmente ia ser um rei ímpio, pois o temor de Deus ia fazer com que ele fosse um rei fiel a Deus e evidentemente aí ele executaria um bom reinado, né? Sem se desviar, como diz o verso 20, nem para a direita, nem para a esquerda, e tendo os seus dias prolongados, não só ele, mas também os seus filhos. Aí a gente faz um breve exercício, lendo os livros dos reis ou de crônicas, e se a gente fizesse checklist desses 3 princípios básicos, quais reis cumpriram? Quase nenhum. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Por isso que a vida de Israel era cheia de altos e baixos. Porque vinha um rei que guardava a palavra, aí o povo ficava estável. Vinha um rei que não cumpria a palavra, o povo perecia. Então, Deus, séculos antes, estava orientando o povo acerca da execução de um bom reinado, mas infelizmente também não cumpriram. E aí vem a terceira orientação de Deus, agora é acerca de profeta, porque também é um terceiro ministério reconhecido por Deus. E as orientações acerca dos profetas aparecem do verso 15 ao 22 do capítulo 18. E aqui Deus diz, o Senhor despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Como eu quem? Moisés, que era quem estava falando aqui. Então, o ministério de Moisés já estava terminando, e Moisés diz, o Pai vai levantar outro como eu. E nós sabemos que depois de Moisés houveram grandes profetas. Mas Moisés diz assim, como eu. Então não é qualquer profeta, é um profeta como ele. Porque profeta hoje aí tem muito, embora que o ministério profético encerrou com João Batista. João Batista foi o último profeta. Jesus disse em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Depois disso, o reino dos céus é tomado à força. Então, o ministério profético, a pessoa profeta, se encerrou com João Batista. Agora, Deus deu à igreja dom de profecia. Então, Deus deu a nós o exercício profético, a voz profética. Isso aí ainda está funcionando até a volta de Cristo. Mas a figura de profeta, ela já não existe mais. Embora que a gente chame um ao outro, né? Pai do Senhor, profeta. Ali está fulano que é um grande profeta, mas na verdade o último profeta foi João Batista. Mas esses profetas que tem aí, eles também podem ser enquadrados em Deuteronômio 18. Não, tem um irmão ali que profetiza, que faz o raio-x e que diz tudo da sua vida, eu vou lá ouvi-lo. Deus sabia que o seu povo ia ter esta ânsia, que o seu povo ia ter essa atração desmedida por profecia. Porque todo mundo gosta de saber do futuro, do que vai acontecer, principalmente se a palavra for boa, se fala de prosperidade, de crescimento, de enriquecimento, de vitória, de surpresas boas. Todo mundo quer receber esse tipo de palavra. Então, Deus, sabendo que o seu povo, na inocência, na ingenuidade, poderia ser levado por qualquer tipo de palavra, disse, não, eu vou levantar um profeta. E o verso de número 18, Deus diz como vai ser esse profeta. Primeiro, ele é levantado por Deus, ele é suscitado por Deus. E ele vem de onde? Do meio dos seus irmãos. Deus não levanta profeta de fora. Os profetas vêm da linhagem do seu povo. Isso apontando para a igreja.
A igreja não pode ser alimentada por profeta fora do corpo de Cristo. Não é? A gente tem que ter muito cuidado. Não, fulano falou, o bispo, o apóstolo, o semi-anjo está inserido no corpo, porque às vezes a pessoa nem está inserida no corpo. Ele e Cristo somente, ele não se envolve com mais ninguém, não frequenta a igreja, não vem para culto, não toma ceia, não se submete à autoridade espiritual de seu ninguém, vive andando de culto em culto, de igreja em igreja, entregando profecia. Se não há parentesco espiritual com os seus irmãos, não é profeta. Porque o ministério profético é exercido de alguém no meio dos seus irmãos. E se nós estamos falando agora com a lente da nova aliança, na nova aliança tem que ser alguém do corpo de Cristo. E não é alguém que está necrosado, é alguém que está sendo irrigado pelo sangue de Cristo. Tem que estar dentro do corpo, junto com o corpo, funcionando com o corpo. Não é? Camarada que só aparece no dia que vai profetizar, isso não é profeta. O profeta convive com o seu povo, povo de Deus, ora com o povo de Deus, jejua com o povo de Deus, é alimentado com o povo de Deus, é ministrado com o povo de Deus. Então a primeira característica é que esse profeta é levantado no meio do povo. Segunda característica deste profeta é que Deus coloca na boca do profeta as suas palavras. Então, se é profeta e não tem palavra, não é profeta. Porque só tem profeta se tiver palavra. Né? Tem muita gente aí que é profeta, arroga para si o título de profeta, mas não tem palavra. Aí inventa. Eu estou sentindo, Deus está me dizendo. Eu estou vendo, eu vi, eu sonhei, eu pensei. E há uma diferença entre sentir algo e falar e Deus mandar. Porque às vezes eu me simpatizo com a situação de alguém e quero tanto aquela pessoa bem, que eu misturo a minha emoção com a palavra de Deus. Aí digo, não, Deus está mandando dizer, mas nem é Deus. Às vezes é eu que quero tanto abençoar aquela pessoa que eu vou e eu profetizo sobre a sua vida. Até parece. Tem um bocado de gente assim querendo profetizar a torto e a direito segundo a sua vontade. Mas o profeta levantado por Deus, na sua boca, Deus coloca as suas palavras. Então, se é profeta levantado no meio de seus irmãos, e se tem palavra de Deus na boca, esse sim pode ser considerado profeta. Porque Deus não levanta ninguém para não dar palavra. Veja o chamado de Jeremias, por exemplo, lá no primeiro capítulo do livro de Jeremias, a primeira coisa que Deus diz para ele, depois de dizer que ele foi formado antes que saísse da barriga da mãe, ainda no ventre, não é? E Jeremias disse, mas Deus, eu sou tão pequeno. Deus disse, não, eu tenho um mistério com você desde que você era um embrião, um feto. Depois ele disse, mas Deus, olha, é tão perigoso o povo. E o Senhor disse, não, eu vou diante de ti, eu vou te livrar. E no verso 9 do capítulo 1, o que é que Deus faz? Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isaías capítulo 6, vamos lá. Quando Isaías recebeu a visão de Deus sentado no trono e sendo adorado pelos querubins, ou pelos serafins, melhor falando. E depois que ele vê a glória de Deus, no versículo 5, ele confessa que a sua boca é impura, os seus lábios são impuros, e ele não está apto para profetizar. O que é que Deus faz? Verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois que Deus toca na boca dele, aí Deus faz uma pergunta retórica, porque Deus já sabia qual ia ser a resposta. Mas Deus faz assim, a quem enviarei? Só tem Isaías lá. A quem enviarei agora? Quem há de ir por mim? E aquele que antes não tinha palavra, e disse, eu vou perecer, mas agora que Deus tocou na sua boca, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando Deus levanta, Deus dá a gente palavra. Infelizmente, tem muita gente querendo ser voz profética, querendo subir nos púlpitos, querendo pregar, querendo ser mensageiro, querendo ser preletor, não consegue falar 15 minutos. Um pastor colega meu disse que tinha um presbítero lá que vivia reclamando, nunca dá doutrina aqui. O pastor nunca me dá para dar doutrina. Pastor, só ele que fala, nunca me dá doutrina, nunca me dá oportunidade para falar. Aí um irmão foi, ouviu aquilo, disse, pastor, o irmão está meio triste, que não está tendo oportunidade, ajude ele. Ele queria tanto dar uma doutrina. O pastor disse, irmão, quem mais dá sou eu, é bênção.
E quando foi um dia, o pastor precisou fazer uma reunião de emergência com alguns obreiros na hora do culto e se lembrou do irmão. Se ele está tão animado para falar, disse: irmão, o senhor vai dar a doutrina, viu, de 8 horas eu vou sair com os obreiros, o senhor alimenta a igreja, antes do culto acabar eu volto e encerro o culto. E o pastor foi, se ausentou, e aquele irmão, presbítero, assumiu o culto lá para falar. E com 15 minutos chega um diácono lá chamando o pastor: pastor, o irmão terminou lá a doutrina. Só gente, mas 8h15. Se foi, ele contou um testemunho, cantou 2 corinhos, contou uma revelação e se sentou. Então veja, pessoas que querem a voz profética, pessoas que querem posição de fala, sem ter palavra de Deus dentro da boca. E a igreja, irmão, ela não é levada por retórica, por discurso, por anedota, filosofia. Não, a igreja, ela quer ser alimentada pela palavra. Se tiver palavra, o profeta fala. Mas se não tiver palavra, o profeta cala. E se nós queremos ser voz de Deus, a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus: me dá, Senhor, a tua palavra. Me dá a tua presença, me dá o teu poder, mas não me dá só o teu poder, não. Porque eu não vou ficar na frente do microfone: eita, eu estou sentindo. Eita, eu estou sentindo. Porque eu vi um irmão fazer isso uma vez. Ah, irmão, não consigo falar porque eu estou sentindo um negócio aqui. Olha, mas como é que Deus vai dar a palavra e vai dar a você um sentimento que você não consegue falar a palavra que Ele lhe deu? Hein? Não, irmão, porque é muito poder, eu não estou aguentando. Ô, Jesus, serve para nada. Mas serve para dizer que é profeta. Então, primeira característica, tem que ser levantado por Deus. Segunda característica, tem que ter palavra de Deus na boca. E a terceira característica, tem que falar. Porque não adianta dizer que tem a palavra: olha, irmão, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. O que foi, irmão? Não, mas eu não posso dizer. Isso é mentira, irmão. Isso é antibíblico. Porque Deus não mostra uma coisa e diz a pessoa dizer: não, mas Deus não mandou eu falar. Olha o que Deus vai dizer aqui: e Ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Então essa história de que eu tive uma visão, eu senti um arrepio quando eu lhe vi, eu vi um algo em você, mas não posso dizer, dê licença, irmão. Vá procurar outro ofício, que profeta para você não dá. Porque quem tem a palavra, fala. E fala na autoridade. Fala no equilíbrio, fala na verdade. Fala com a unção do Espírito Santo de Deus, não é? Então, se Deus lhe deu uma palavra, fale, porque quem deu foi Ele. Mas será que vai gostar? Será que vai aplaudir? Será que vai me esmurrar? Será que vai me dar um coice? Irmão, fale a palavra. Porque todos os profetas que foram chamados, Deus disse: vocês não vão ser bem aceitos quando estiverem falando a minha palavra. Deus disse para Jeremias: o povo para o qual você vai profetizar é um povo ruim. Mas eu estou fazendo você como um muro de bronze. Eu estou fazendo você como uma coluna de ferro. Quando eles vierem bater, eles é que vão se quebrar, porque eu estou te dando força. Deus disse para Ezequiel: o povo para o qual tu vai profetizar é um povo duro. Duro! Mas eu estou fazendo a tua testa como diamante, que é mais duro do que eles. Glória a Deus. Então, essa história de que, ai, mas é difícil, o povo não aceita, ninguém gosta de mim, então não é profeta. Então não tem palavra. Porque se é profeta chamado por Deus, e se tem palavra dada por Deus, fala, porque a palavra dele não volta vazia, ele se responsabiliza, ele é que providencia o efeito, não é, irmãos? Então, são 3 ofícios que estão aqui bastante caracterizados nos capítulos 17 e 18 de Deuteronômio. E aí Deus dá a gente um padrão para interpretar se a profecia veio dele ou não. Qual é o padrão? Verso de número 20 ao 22 diz: se o profeta falar de si mesmo, eu não mandei. Se eu mandei, ele não fala de si mesmo. Ah, Senhor, e como é que a gente vai saber se foi o Senhor ou não que falou? Deus poderia dizer: se vocês se arrepiarem, é porque eu estou falando. Deus podia dizer isso, né? E certos crentes iam amar. Deus podia dizer: se o profeta profetizar regalando o olho, é porque sou eu que estou usando ele. Mas Deus não disse isso. Deus disse que se o tal profeta falar em nome do Senhor, no verso 22, e a palavra não se cumprir, nem acontecer como ele disse, esta é a palavra que o Senhor não falou. Simples. Então, irmão, como é que eu sei se o que alguém falou é de Deus ou não? Se cumprir, foi de Deus. E se não cumprir,
não foi de Deus, né? Irmão, eu louvo a Deus porque eu creio no mistério de Deus. E se tem alguém com quem Deus fala, eu sou uma pessoa que posso me incluir nesse grupo. Eu não, às vezes até conversando com outras pessoas, percebia que alguém se inquietava de tanto que eu falava, eu digo, eu vou até parar. Porque Deus fala tanto contigo, só fala contigo, eu digo, mas... E a gente vai criando maturidade e vai vendo que não vale a pena ficar compartilhando tudo. Mas desde os meus 12 anos de idade, irmão, eu comecei a ouvir a voz de Deus assim, olha. Eu já fui para culto de ouvir Deus falar comigo 5 vezes seguidas, de pessoas diferentes. E se eu vou contar aqui as experiências, irmãos, é coisa tremenda. Sei que aqui em nosso meio tem muitos irmãos que ouvem a voz de Deus assim, olha, de maneira rotineira. Já outros que nunca ouviram, talvez. Uma palavra mais direta da parte de Deus, uma palavra mais audível. Ou uma palavra que Deus fala dentro, mas é mais altissonante do que quando Ele fala fora. Ele tem várias maneiras de falar. Por sonhos. Deus fala muito comigo com sonho. Muitos segredos Deus me revela em sonho. Eu sei quando é um sonho de Deus e quando não é. Deus vai dando a gente um relacionamento que a gente vai reconhecendo a voz dele. Porque quando a gente não tem muita intimidade, a gente não reconhece bem a fala de alguém. Mas quanto mais intimidade nós temos, a gente reconhece o timbre da voz. O jeito que fala as palavras, né? Glória a Deus. Ah, não, isso aqui eu sei quem é, né? Não, isso não é a voz de fulano não, eu conheço. Então, quem está próximo de Deus, vai discernindo com mais facilidade a voz dele. Mas, se não conseguir discernir a voz de Deus, tem esse padrão que é infalível. Espere. Cumpriu, foi Deus. Não cumpriu, não foi Deus. Ah, mas o profeta é um homem de Deus. Ele é homem de Deus, mas não é Deus. Ah, mas aquela irmã não falha, não erra quando ela... Não é ela não, irmão. É Deus na vida dela. E de vez em quando, tinha um que disse para mim, olha, eu gosto de falar em todo culto. E eu não aceito se não me der oportunidade. E se não me der oportunidade, eu profetizo. Mas eu falo. Conheço criatura assim. Então, irmãos, não precisa se afobar com muita coisa. Quando Deus falar, evidentemente vai se cumprir, porque Isaías 55 diz que a palavra dele não volta vazia, antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então é tranquilidade. Outra coisa que é importante chamar a atenção do ofício profético é que Deus não fala com ninguém para deixar ninguém perturbado. Não, porque Deus falou comigo, mas eu estou aqui que eu estou à beira de ir para o hospital. Não. Então não foi Deus. Eu peço desculpa, lhe frustrar, mas não foi Deus. Às vezes a gente tem que tratar situações assim. Não, porque Deus me deu um sonho, e porque eu vi um prato, porque eu vi um cachorro, porque eu vi um demônio sorrindo para mim. Olha, irmão, Deus não está interessado em mostrar essas coisas para ninguém. E se Ele mostrar, é porque você tem maturidade. Se você está desesperado porque viu, não foi Deus que lhe mostrou, porque Ele conhece. Deus não bota ninguém para assistir filme de terror. Quando Ele mostra coisa grave e séria, Ele sabe a quem está mostrando. E tem muito crente ainda imaturo na fé, que está engatinhando na fé. Não, porque eu tive um sonho. E a cobra mordia o escorpião, e o escorpião mordia o touro, e o touro me mordia. E o que é que significa? Irmão, essa não é minha profissão. Eu não fiz nenhum curso para interpretar esse tipo de coisa. Agora, como é que a pessoa diz a mim que Deus lhe mostrou, que lhe revelou, e você fica sem sono, fica sem apetite, aquele desespero? Não tem como. O profeta disse que quando pegou a palavra de Deus, lhe amargou na boca. Mas quando chegou no ventre, ficou doce. Enquanto por aí afora, as pessoas querem comer somente os doces. Só que depois descobrem que eles são amargos. É as ideologias, as teologias, os discursos que estão inventando, que é docinho. Tem chantilly, tem jujuba, tem aquela coisa caramelada para ficar bonitinho. Mas depois que come, dá indigestão. Mas a palavra de Deus, no profeta foi diferente. Quando ele pegou era amargo. Porque Hebreus disse que a palavra de repreensão, no começo ela gera até tristeza. Mas depois ela produz alegria naqueles que se deixam ser exercitados por ela. Quando chegou no ventre, o profeta disse essa palavra de Deus, porque está doce, está me alegrando, está me sustentando, está me renovando. Então quando Deus fala, quando Deus mostra, quando Deus diz, é para produzir vida, é para produzir paz, é para produzir alegria. Inclusive quando a palavra é de repreensão.
Porque quando Natã repreendeu Davi, ele sentiu tristeza por causa do seu pecado. Mas depois ele ficou alegre por causa do perdão que compôs o Salmo 51. Hein? Não vou cantar não, que eu estou triste, que Deus falou, o profeta, tudo sobre mim me expôs. Não. Recebeu a dureza da repreensão, mas ali produziu agora na sua vida o arrependimento, a salvação, o livramento. Aí ele começou a cantar. Diferente, quando Deus fala, produz vida, produz alegria, produz paz, tá bem? Então, são conceitos, veja, de Deuteronômio, mas que a gente precisa ainda estar ouvindo, refletindo, porque precisamos ainda nos dias atuais. Aí, queridos, nós passamos ao capítulo 26, não é? Veja que salto, do capítulo 18, nós vamos para o 26, porque o 19 fala aí das cidades de refúgio, já estudamos, leis de guerra e também sobre pena para assassinato e outras leis, no capítulo 21 também e capítulo 22, tudo isso nós já vimos em Levítico. São repetições para a nova geração que Moisés estava ensinando no deserto. Capítulo 23 também tem aí várias leis, várias legislações. Capítulo 24, capítulo 25, você pode ler em casa. Mas aí nós entramos no capítulo 26, que fala sobre oferta, sobre o ato de trazer para Deus a expressão da gratidão. E aí no capítulo 26, do verso 1 ao 11, Deus diz, olhe, quando chegar lá na terra que eu vou lhe dar, que a uva já está plantada, que o boi já está gordo, que o pão já está lá assado, que o queijo já está lá cortado, que você começar a comer, eita glória, traga as minhas primícias. Porque não foste vós que cavaste o poço, não foste vós que lavraste a terra, não foste vós que cevaste o boi, eu já preparei tudo, então traga o reconhecimento para mim. Traga o primogênito das crias, traga os melhores feixes dos vegetais, e quando trouxer, no verso 10, do capítulo 26, Deus diz, você vai dizer assim, eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Porque tem gente que é tão ruim para agradecer, que Deus diz, eu vou dizer como você vai falar. Então Deus não tem preocupação de ensinar alguém a ser grato. Não é? Quando chegar, porque tem uns que ele sabe que ia chegar e ia jogar. Primeiro tem uns que não queriam ir, outros iam e não iam levar nada, outros iam levar e ia deixar de todo jeito. Eu disse, não, quando chegar, fale e diga, Senhor, aqui está a oferta. Levante ela. Deus vai ensinando como entregar, não é? Coloque perante o Senhor e se incline. Então Deus ensina aqui um breve cerimonial de como o seu povo deveria demonstrar a sua oferta de gratidão. Porque Deus não estava olhando para a quantidade, o tamanho da oferta, digamos assim. Deus estava olhando para o ato. Esta é a diferença do culto de Abel para o culto de Caim. O culto de Abel, Deus diz lá em Gênesis, o Senhor atentou e recebeu a Abel e a sua oferta. E rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque antes de Deus olhar para a oferta, ele sempre olha primeiro para o ofertante. Deus olha primeiro para o ofertante. A gente acha que é só um ato de dar. Deus não está olhando para a cifra, ele está olhando primeiro para quem é a pessoa. Quem é? É Abel. Eita, aí é Caim. Ele conhece quem é quem. Né? Ele conhece quem dá e quem não dá. No sentido, não estou falando de dar dízimo só não, viu? Estou falando de expressar gratidão a Deus. E nos que dão, ele também diferencia quem é quem. Tremendo isso, né? Porque a gente geralmente só faz a categorização assim. Fulano contribui, ciclano não. Fulano é uma bênção, contribui, ciclano só a graça. Mas Deus, do grupo dos que contribuem, ele ainda categoriza. Quem é Abel, quem é Caim. Quem é aceito, quem é rejeitado. Só ele tem poder para fazer isso. Aí ele diz, olha, depois que você der, verso 11, você vai se alegrar por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa e ao levita e ao estrangeiro que está no meio de ti. Interessante, queridos irmãos, que a mesma palavra aqui que acompanha a oferta, alegria, é a que Paulo vai usar quando escreve aos Coríntios, dizendo que Deus abençoa a quem dá. Deus, ele poderia encerrar assim, irmão, Deus abençoa quem dá. Mas, mais uma vez eu digo, Deus não olha para a ação, ele olha para a intenção que acompanha. Deus abençoa
quem dá com alegria. E é interessante também que aqui Deus orienta que eles tirem e consagrem a sua oferta para dar ao Senhor. Veja aí o versículo 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado, e nada traspassei, nada descumpri dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então aqui não era esse ato de dar aqui não era tão somente a questão do dízimo, fazendo aplicação para hoje, mas também o compartilhamento com a necessidade das minorias, das pessoas desfavorecidas, que aqui são representadas pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. Então Deus aqui está orientando o povo não só a contribuir com o sacerdote no templo, mas também se lembrar daqueles esquecidos e desfavorecidos. E aí ele diz aqui no verso número 13, essa palavra, quando o ofertante chegar, ele vai dizer assim: tirei o que é consagrado. O verbo tirar aqui no hebraico significa arrancar completamente. É a mesma palavra que Deus usa para quando ordena que o povo tire o mal de dentro de casa. E a ideia aqui é de alguém que disse: isso aqui é do Senhor, eu não vou deixar. É, por exemplo, aquela pessoa que dá uma oferta, mas só do que sobra. Aquela pessoa que dá um dízimo quando lembra, ou quando dá vontade. Aquela pessoa que contribui se uma pessoa lhe pedir muito. Eu não aguento mais ver essa irmã, eu vou logo dar para ver se ela não fala comigo. Então tem esse tipo de contribuinte na obra de Deus, no reino de Deus. Mas o contribuinte aqui de 26, ele diz ao Senhor: Senhor, o que é teu, eu arranquei, eu tirei da minha casa, eu não quero nem ficar com isso, que isso não é meu. Eu só tenho paz, eu só me sinto bem depois que eu colocar diante do Senhor, porque isso é do Senhor, é a expressão da minha gratidão. Então, eu não estou falando aqui, repito, de dízimo mensal, que para alguém é uma taxa de mensalidade, que tem gente que dá e acha que aquilo ali é uma anuidade, é uma mensalidade de uma agremiação. Eu estou falando de algo muito maior, além disso, que é quem dá com liberalidade. Que dá tanto que nem sabe que deu. E não estou falando só de dinheiro, porque tem muitas coisas que a gente dá na obra, além do dinheiro. A gente dá o tempo, que muita gente não quer dar. Tem gente que dá o dinheiro, mas não quer dar o tempo. Tem gente que pensa que a obra de Deus é como os serviços da terra, né? Não conta comigo não, mas está aqui. Passa aí. Não. Deus não olha assim: eita, mas ele contribui, né? Dá um dinheiro tão bom, ele nem aparece, mas lá no final do mês, está lá o Pix. Não, Deus não faz isso. Deus não diz ao anjo: olha, dê um bônus aí, porque ele contribui tanto. Ele é tão fiel. Não, Deus quer o nosso tempo. Deus quer a nossa vida, o nosso fôlego. Deus quer as nossas habilidades, nossa inteligência, nossa força física. Se tem pouca, se tem muita, mas Ele está dando, a força que a gente tem, estamos empregando na obra. Tem força para fazer isso, para esticar aqui, para esticar ali, para subir, para descer, mas para ficar num culto. Eu estou quebrado hoje. Hoje não, tu está quebrado a vida toda, criatura. E a gente muitas vezes monetariza, será que existe esse verbo? A gente transforma as coisas para Deus em dinheiro. Se eu estou dando essa parcela, esse valor, já é tudo. Há muitas outras coisas que nós também devemos estar entregando ao Senhor, sobretudo uma vida consagrada. E aí do verso 12 ao verso 19, o Senhor ensina como eles devem orar acerca do que eles estão dando. Ou seja, que coisa linda, veja, tinha uma oração antes, uma inclinação, né, um gesto, e tinha uma oração depois. Ou seja, Deus queria que o ato viesse acompanhado de adoração. Independente do valor, da quantidade, o ato tinha que ser regado de adoração. Quem está entregando, adorando, com alegria ao Senhor, porque reconhece que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Irmãos, tem muita coisa para a gente aprender quando a gente lê o Antigo Testamento. Aquele povo era crente, irmão. E aquele povo também não tinha opção, porque Deus botou eles numa caixinha de fósforo assim e disse: ou vocês andam aqui, ou a espada cai. E muitos saíram da orientação de Deus. Mas aquele povo era crente, irmão. Aquele povo, se chegasse hoje no culto, que olhasse assim, dizia: misericórdia. Eles estão cultuando ao mesmo Deus que a gente? Não, tá não. Isso aí deve ser outro Deus. Isso aí não é o Deus Jeová, não. Eles estão adorando o Deus Jeová,
Meu Deus, e parece como é que Deus não está fulminando aquele dali, não fulminou aquela? Como é que essa criatura está aqui dentro ainda? Eles iam ficar surpresos. Né? A gente hoje consegue fazer o salto tipológico e entender o Antigo Testamento porque a gente lê o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. A Epístola aos Hebreus é isso. A Epístola aos Hebreus é uma leitura do Antigo Testamento com óculos das lentes da graça, para você entender tudo que aparecia no Antigo Testamento. Mas eles, sem entender, sem ver a nova aliança, quando chegasse aqui, eles diziam, não, gente, que é isso? Você tem que aprender a ser crente. Vocês não são crente, não. Ele dizia isso para muitos de nós. Por quê? Porque parece que a graça de Deus, em muitos, não trouxe liberdade, trouxe libertinagem. Ah, Deus me conhece, Deus me entende, Deus me ama. Eu estou aqui, não estou fazendo nada, mas Ele me ama. E Ele tem que me amar mesmo, senão Ele não é Deus. É isso que a geração pós-moderna diz. Olha, Deus, você tem que me amar, viu? Só tem essa opção. Quando é Deus que diz que nós devemos amar a Ele. Ele é que exige o amor de cada um de nós e as provas de amor, como aparecem repetidas vezes aqui em Deuteronômio. Queridos irmãos, vamos agora ao capítulo 27. Tenha paciência. Já já acaba. Mas a gente tem que aprender algumas coisas. 27, do verso 11 ao verso 26. Deus junta o povo para amaldiçoar. Eita. Por isso que eu amo ler a Bíblia, porque a gente vê coisa, né? Deus chama as tribos, os sacerdotes, e diz, aqui está o Monte Ebal e aqui está o Gerizim. Eu quero 6 tribos desse lado, 6 tribos do outro. Cada um vai dizer uma frase do sacerdote de maldição e eu quero ouvir o amém. Esse negócio de amém ou não amém? Quem está ouvindo, diga amém. Deus fez parecido. Quando falar, eu quero ouvir dizer amém. Eu quero que diga que concorda. E que era que Deus estava dizendo para o povo? Maldições. Ah, irmão, Deus amaldiçoa? Claro. Deus é o Deus da bênção. Mas Ele também, na sua justiça, permite que alguém seja amaldiçoado. Agora, a maldição de Deus é diferente da bênção, porque o natural de Deus é a bênção. A maldição é uma consequência do pecado. Então, se a gente, evidentemente, tiver um bom relacionamento com Deus e cumprir a sua palavra, a bênção vai ser uma naturalidade, coisa assim normal. Agora, quando eu tenho uma vida descompromissada com Deus, por outro lado, Ele sendo justo, também teria que ter uma retribuição para diferenciar os tipos de relacionamento. E aí vem a maldição. Então Deus congrega o povo e diz, receba aí. Aí começa no verso 15, maldito o homem que fizer escultura, imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, puser em algum lugar escondido. E aquele silêncio. Eu posso ouvir um amém? E todo mundo, amém. Como que ele diz? Estão ouvindo, né? Verso 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Desprezar aqui no hebraico, aquele que torna insignificante. Aquele que o pai e a mãe é como um Zé Ninguém para ele. Ele nem lembra que tem. Maldito. Verso de número 17. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, aquele que pegar terra que não é sua, se apropriar indevidamente. Verso 18. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, ou o cego perca a direção. 19. Aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, que cometer injustiça com os desfavorecidos. 20. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. 21. Aquele que se deitar com o animal. Irmãos, vejam bem. Deus está resumindo aqui algumas orientações. Veja que loucura. Parece que Deus tem que citar isso, que Ele sabia que o povo ia fazer. É como eu colocar aqui na igreja um breve resumo do estatuto. Não vou colocar tudo. A gente vai pegar aquelas coisas mais... óbvio, aquelas coisas mais importantes. Pois Deus fez aqui um resumo do estatuto e disse, eu vou botar logo a cláusula que bestialidade é maldição. Porque Ele sabia que alguém ia fazer. Coisa terrível. Deus sempre prevendo
a maldade do homem. Verso 22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe. E para essa sociedade hedonista, isso é até hoje normal. Verso 23. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Verso 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, ou aquele que praticar o mal às escondidas. Verso 25. Isso aqui acontece muito. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. Só coisa pesada. Só coisa pesada. E aí alguém poderia estar ouvindo aquilo na sua religiosidade. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Ah, isso aí não é para mim. E se sentir numa posição elevada de cumpridor das Escrituras. Aí vem a última cláusula, que talvez seria até a cláusula pétrea. E maldito aquele que não confirmar ou não concordar com as palavras dessa lei e não cumprir. Eu posso vir um amém? O povo, amém. Ou seja, ninguém escapa das consequências do pecado. Ninguém pode sentar numa cadeira e dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não frequento prostíbulos, não assalto bancos, posso ir para o céu. Tem alguma cláusula que lhe enquadra. Tem alguma cláusula que me enquadra. Para Deus estar lembrando a gente, tu só estás de pé por causa da minha graça. Não fica aí te vangloriando que tu está 50 anos na igreja, tu está 100 anos na EBD, tu está 200 anos na comissão, não. Fica clamando pela minha misericórdia, porque se não fosse ela, a maldição do pecado já tinha te extinguido da terra. Mas a minha misericórdia, a minha graça te alcançou e tem te sustentado para permanecer firme na minha presença. É a graça, é a graça. Nós estamos escapando pela graça. Quando a gente olhar alguém derrapando, eita, fulano não vigiou. Você que está em pé, cuide para que não caia, disse Jesus. Jesus está dizendo ainda hoje para alguém que olha outro cair, olha, não vigiou, não foi como eu. Aí Jesus brada, e você que está em pé, vigie também, porque pode ser o próximo. Ficamos na dispensação do Senhor, escondidos na sua graça, escondidos na sua misericórdia, porque é nele que nós temos a razão da nossa estabilidade espiritual. É nele. Não é em nós, é nele. E aqui Deus junta o povo e cimenta no coração do povo o temor de Deus, o respeito de Deus, a reverência de Deus. Então quem não cumpre a palavra está sob peso de maldição. Então não é só reunir o povo para mandar a bênção. Deus também reúne o povo de vez em quando para apertar a chave de fenda, para girar a chave de roda. Está folgada. Está folgado, está fazendo muito barulho, vem para cá, vou dar um giro. Eita Deus, não é um giro na terra não, é um giro na ferramenta para deixar você na posição que me agrada, funcionando do jeito que me apraz, glória a Deus. E por vezes o Senhor faz isso como prova, é claro, da sua misericórdia, tá bom? E é uma coisa interessante, porque Deus diz assim, olha, fica um grupo aqui no Monte Ebal e um grupo no Monte Gerizim. E o Monte Gerizim, que até os samaritanos tomaram para si como sede do culto, e foi justamente aquela discussão teológica que a samaritana teve em João 4 com Jesus, mas é em Gerizim ou em Jerusalém que deve ficar o templo central? E Jesus disse, não é nem aqui nem lá, é em qualquer lugar, desde que o adorador esteja em espírito e em verdade. Mas por causa daqui, justamente por causa deste episódio que eles tiveram essa interpretação errônea. Aí Deus diz, olha, os que vão ficar no Monte Ebal vai declarar a maldição, e o Monte Gerizim vai declarar a bênção, porque o Monte Ebal era mais árido, era mais seco. Deus é didático. Porque quando o povo olhava para aquele monte, já via um cenário geográfico, né, geografia física desagradável. Então, para ficar na mente, quando alguém lembrasse do Monte Ebal, estava lembrando da sequidão, da aridez, da ausência da presença de Deus, né? Já o Gerizim, com a sua beleza, representando a bênção da presença de Deus. Aí vem o capítulo 28, que é um capítulo tremendo, onde Deus vai dar a cartilha da bênção e a cartilha da maldição. A bênção eu acho lindo. Ela vem do verso 1 até o 14. E a maldição do 15 até o 68. É porrete, cajada, é lapada, é paulada, é tudo. É Deus dizendo assim, para eu abençoar, não precisa de muita coisa.
A bênção de Deus ela é tão perfeita, tão completa, que com pouca coisa ela é bênção de Deus. Mas a maldição, Deus diz assim, olha, se for para viver uma vida fora da minha presença, eu não sei se vocês vão aguentar, não. Se a gente observar algumas coisas que Deus faz, vamos ver primeiro os castigos da desobediência. Irmão, isso aqui era para Israel. Isso não é para a gente. Agora, a aplicação disso aqui, evidentemente, vem para nós. Mas não adianta querer dizer que isso aqui é para a igreja. Isso aqui é específico para Israel. Era um lembrete para a segunda geração que ia entrar na terra prometida. Mas, por exemplo, se desobedecer, o verso 15 diz assim, se não deres ouvido à voz do Senhor, e nós já vimos que a explicação de dar ouvidos é sinônimo para cumprir, se não cuidares em fazer todos os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, primeiro, verso 16, tu serás maldito na cidade e no campo, aonde chegar. Vai ser maldito ao entrar e ao sair, em todo o tempo. Então não tem para onde fugir. E aí Deus começa a mostrar. Lá atrás o Senhor disse, se vocês forem fiéis a mim, as enfermidades do Egito eu não vou deixar vocês terem. Aqui Deus diz, se vocês forem desobedientes, verso 22, o Senhor te ferirá com tísica, febre, quentura, ardor. É vários tipos de doença aqui, representado com essas 4 palavras. São doenças que atacavam o homem. E com a secura, a destruição das sementeiras e a ferrugem. São doenças que atacavam os vegetais. Verso 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. Eram as doenças contagiosas da época. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com susto do coração. Eu não sei nem o que é isso, mas também não quero nem saber. Ou seja, vocês não vão ter paz. Vocês vão ficar mal por dentro e por fora. Vocês vão ficar mal na pele, vão ficar mal no intestino, vão ficar mal nos olhos, vão ficar mal no pensamento, vão ficar mal para todo lado. Porque aonde o pecado reside, a presença de Deus sai. E quando a presença de Deus sai, o homem fica vulnerável a tudo que é mal. Aí depois vem chorando, eu não sei o que acontece. Porque uma seta bateu aqui, outra seta bateu aqui, e outra seta bateu aqui. Claro, tu não tem couraça, tu não tem escudo, tu não tem o cinto da verdade, tu não tem o capacete de salvação, não tem nada, criatura. Está todos protegidos. Vai virar uma peneira do diabo. Não anda com a armadura, não se reveste da armadura, não ora, não suplica, não vigia, como diz o apóstolo no capítulo 6 de Efésios, não resiste no dia mau, não fica firme, não toma para si, não se apropria destas ferramentas e depois diz, ai, uma seta no meu olho, ai, uma seta na minha mente, uma seta não sei aonde. Vai te revestir, irmão, vai orar. Teu problema é falta de oração. E às vezes a gente fica, né, foi, bateu aonde a flecha? Aonde foi que bateu? Vai orar, irmão. Vai para o ciclo de oração. Quando amanhecer o dia na tua casa, começa orando antes de ver o celular. Quando tu for dormir, agradece a Deus o dia que tu teve e pede para Ele proteger o teu sono. Faz um jejum pelo menos uma vez na semana. Canta um hino da harpa dentro da tua casa. Convida a tua família para fazer um culto de vez em quando. Entra na presença de Deus. Lê a Bíblia. Seja crente. Olha, Deus, eu quero a verdade. Eu quero a justiça. Eu quero a fé. Eu quero a salvação. Eu quero a espada do Espírito. Aí não tem seta. Não tem arco. Não tem flecha. Não tem bomba. Não tem míssil. Não tem veneno que atinja. Porque estamos firmes. Firmes no Senhor. Firmes na força do seu poder, como disse o apóstolo Paulo. Firmes na força do seu poder. Porque o diabo, irmão, ele está com o seu canhão mirando cada um de nós. Não pense que ele está dando trégua para ninguém. Ele não respeita cargo. Ele não respeita tempo de igreja, poder aquisitivo, bairro onde mora, o cabeleireiro que você frequenta. Ele não olha para isso. É crente, já está na mira dele. É salvo, eu vou derrubar. Está servindo a Jesus? Eu vou dar uma rasteira. A diferença está na posição que eu tomo. Não, Senhor, eu quero ficar no teu pavilhão secreto. Eu quero me esconder na torre forte. Eva sobre Nietzsche forga. Eu quero ficar debaixo das tuas asas. Pode ciscar, cão, pode gritar, pode rosnar, mas eu estou escondido no secreto pavilhão. Tu não me encontrarás. É diferente.
Agora anda desprotegido, não tem comunhão com Deus, não serve verdadeiramente a Deus e fica reclamando depois quando recebe as flechas. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está na mão de Cristo, o maligno não lhe toca. Se está na mão de Jesus, está tudo certo. Ele te guarda, ele te sustenta, ele te fortalece. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso 45, Deus diz assim: todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão. Vocês não vão se esconder, mas a maldição vai chegar lá. Ela vai alcançar até que vocês sejam destruídos. A palavra original no hebraico aí é subjugado. Porque Deus não ia destruir o povo, embora merecesse. Porque Deus não podia contradizer a sua palavra. Porque ele escolheu aquele povo. O povo era tão ruim que merecia ser destruído, mas Deus dizia: eu não vou destruir. Porque se eu destruir, eu não tenho mais povo. Né? Então não era que a gente é tão bom que Deus não deixa. Não, era Deus que não podia negar-se a si mesmo. E é um mistério muito grande isso, porque Deus sabia que esse povo ia ser assim. Mas eu quero dizer aos irmãos que se ele não tivesse escolhido Israel, tivesse escolhido qualquer outro povo, ele ia ter o mesmo problema, irmão. Só ia mudar o endereço. Se ele dissesse assim: não, eu vou escolher o Brasil para ser o meu povo. Oh Deus, que livramento. Ou qualquer outra nação, está falando da minha. Isso é outra. Então, irmãos, Deus diz: se vocês não me obedecerem, não der ouvido à minha voz, eu vou deixar vocês serem subjugados. As nações vão se apoderar de vocês. Irmãos, leia em casa. Deus diz coisas que esse povo ia passar, e tudo se cumpriu. Lamentações de Jeremias. Quando a gente vai ao livro de Lamentações, a gente encontra, deixa aí, Lamentações e Deuteronômio 28 aberto. Esses dois textos, eu vou citar aqui só alguns para a gente ver como se cumpriu. Lá no cativeiro, quando a Babilônia destruiu Israel, a gente vai ver como se cumpriu cabalmente Deuteronômio 28, a parte da desobediência. Porque Deus não pode negar a sua palavra. Por exemplo, Deuteronômio 28 e 32, Deus diz que os filhos e as filhas seriam dados a outro povo. Veja lá, Lamentações, capítulo 1 e o versículo 5. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu. Por causa da multidão dos seus pecados, os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Séculos depois, o povo teve que sentir na pele o cumprimento dessa palavra. Deus disse, lá em capítulo 28, versículo 53, que se eles não fossem fiéis, 28 e 37, eles seriam motivos de pasmo, espanto, ditado e fábula, ou zombaria entre todos os povos. Iam virar motivo de piada. Vamos a Lamentações 2 e 15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, alegria de toda a terra? O povo fazendo escárnio, zombaria. Veja que coisa forte. Deus diz no capítulo 28, verso 53, que as mães comeriam seus próprios filhos quando estivessem no aperto do cerco, quando a cidade estivesse sitiada. Lamentações 2 e 20, vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesma? As crianças que trazem nos braços. Coisa séria, não é? Capítulo 28, verso 48. O Senhor disse que a fome ia ser tão grande que a pele ia ficar queimada de fome. Lamentações, capítulo 5 e o versículo 10. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor do seu furor. É forte ou não é? Muito forte. Tudo que Deus alertou que o povo ia passar se desobedecesse, Jeremias chorou escrevendo a confirmação. Agora, evidentemente, tudo isso como consequência da desobediência. Mas o capítulo 28 diz, nos versos iniciais, que quem ouve a voz de Deus e guarda todos os seus mandamentos,
o Senhor iria pegar Israel e exaltar sobre todas as nações. Outra tradução diz, tu serás superior a todas as nações. Ou outra diz assim, serás altíssima entre as nações. O mesmo título que ele usa para ele dá a Israel. E as bênçãos virão ao teu encontro, elas vão te alcançar. Assim como a maldição encontraria o desobediente, Deus disse, vocês, aonde tiver, aqui não pega internet, aqui não tem saneamento, até lá a minha bênção vai chegar, porque é cumprimento da minha palavra. Vê que coisa tremenda, não é? Serás bendito na cidade, serás bendito no campo, será bendito os teus filhos, será bendito os filhos da terra, que são os vegetais, os filhos dos animais, as vacas, o rebanho, as ovelhas. Será bendito o teu cesto, aonde se traziam os vegetais depois da colheita. Será bendito a tua massadeira, onde a dona de casa deixava a massa do pão descansando. É Deus dizendo, no teu cotidiano, tu vai ver a bênção a todo instante. Quando abrir a geladeira, quando abrir o armário, quando abrir a máquina que tirar a roupa lavada, ou até quando tiver cheia de roupa. Eita, cheia de roupa, é bênção que tu tem roupa para vestir. A bênção tu verás no cotidiano, porque eu mandarei que a bênção esteja contigo. Quando tu vê os pratos sujos na pia, foi prova de que tu comeste. E quando tu vê os pratos vazios, é prova de que vai encher de novo. A bênção estará contigo continuamente. Era isso que Deus estava dizendo para o seu povo. Porque a bênção de Deus, irmão, não se vê quando se entra num cruzeiro. A bênção de Deus não se vê quando se entra no jatinho, quando se vai num hotel 5 estrelas, quando se vai num restaurante de não sei quantas estrelas Michelin. A gente vê a bênção de Deus também no dia a dia, nas coisas pequenas, cotidianas, aleluia. Quando Deus surpreende a gente, quando Deus mostra a sua fidelidade. Olha, os pássaros não trabalham, mas todo dia faz ter refeição. O lírio não costura, mas eu sou o tecelão dele e lhe visto com formosura. Quanto mais não cuidarei de vós, coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele escolheu um povo para ser chamado de povo seu, e esse povo evidenciaria as suas bênçãos. E se alguém se levantar, Israel, contra ti, os teus inimigos serão feridos. Eles vão vir por um caminho e vão voltar por 7. Eu vou botar eles para correr. Eles vão ter que abrir rota de fuga, porque eles não vão aguentar o ardor da minha presença para te proteger, para te guardar. Vê que coisa linda, não é, irmãos? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e aonde a tua mão tocar, se não for abençoado, fica, porque o Senhor dará ordem e abençoará a terra que te der, te confirmará como povo santo, porque o maior desejo de Deus não é que a gente tenha coisas, o maior desejo de Deus é que a gente seja crente. Essa é a grande bênção de Deus. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. E Ele não vai te dar só o básico. Verso 11. Ele vai te dar a abundância de bens no fruto do teu ventre, dos teus animais e no fruto da terra. E ainda abrirá o seu bom tesouro, que é o céu. Enquanto os cananeus vai ficar batendo tambor e se cortando para Baal responder com chuva, o Senhor vai dizer ao céu, se abra, sem vocês precisar gritar, sem vocês precisar se cortar, sem vocês precisar ficar batendo cabeça na pedra, porque o Senhor dará ordem às fontes inferiores e superiores. É a bênção por cima e a bênção por baixo, pela direita e pela esquerda. É a bênção de Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor e não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda. Fique na posição que Deus lhe colocou, que é a posição da bênção. Ela chega, viu? Cuidado de Deus na sua vida será uma consequência se você tiver um bom relacionamento. Às vezes tem pessoas, irmãos, que vivem uma vida toda sem desfrutar, sem conhecer o que é a bênção de Deus. Nós somos um povo privilegiado, porque nós conhecemos Deus e desfrutamos as bênçãos de Deus. Se a gente só conhecesse Deus, já estávamos no lucro. Mas além de conhecê-lo, de se relacionar com Ele, de ouvir a sua voz, a gente também tem recebido as suas bênçãos. E há uma canção da harpa que convida a gente a contar. Se somos capazes, que não somos, vai contando aí.
Em outras palavras, só que lá é mais erudito, ele diz, né? Você vai perder a conta, você vai ficar surpreso quando você começar a elencar e vai dizer, é muito, meu Deus, quantas coisas o Senhor tem feito por mim, não é, irmãos? E com a lente da graça, a gente relembra que não somos merecedores, glória a Deus. E aí é que fica mais lindo, porque Ele tem feito por causa da graça. Nós não somos dignos nem merecedores, mas o Senhor tem nos ajudado. Então que Deus nos ajude a viver uma vida que se relaciona com Ele, porque as demais coisas Ele vai cuidar.